acontece conosco, comigo e com você? O Evangelho, ele traz para nós uma nova perspectiva, uma nova esperança, uma nova forma de viver, de agir, de reagir às coisas que acontecem na nossa vida. E isso só pode acontecer e mudar se eu tiver um relacionamento muito íntimo com o Pai, se eu estiver ligado a Ele. Sim ou não? Estou falando bobagem? Eu preciso estar ligado no Pai, sim ou não? Amém? Eu vou ligar a vocês não vão dormir, porque quando eu falo, todo mundo, olha só, quer ver um negócio? Vocês podem esperar um amém toda hora para você não dormir, tá? Porque parece que a minha voz, ela dá um sono no pessoal, e ele vai dormir. Eu vou incomodar vocês, não deixar vocês dormir não, tá certo? Mas é só discreto, não liga não que é discreto. Eu comecei a montar o tempo agora, são 20h16, a gente até vai até as 22, não é isso? 22? É 22? É 22, olha lá, está dizendo lá, ó, 22. Tu sabe que 22 é 10, né? Então tá, é até as 10. Depois a gente transforma em vigília, sem problema. Eu estava tão feliz hoje no primeiro culto, falando sobre essas maravilhas, sobre essas coisas que Deus traz para nós, que é algo diferente. Veja o que diz 2 Coríntios 5,17, eu sou nova criatura, você é nova criatura. Olha lá, 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você tem visto coisas novas na sua vida? Você tem observado coisas novas? Deus renovar as suas forças, Deus abrir porta onde não existe, Deus trabalhar no seu coração de uma forma totalmente diferente do que você imaginava? Essa é uma realidade. Quando nós nos relacionamos com o Pai, nós chegamos mais próximos dEle, é uma realidade que Ele traz para nós. Existem também situações que nos fazem pensar, o nascer de novo faz em nós algo diferente, muda algo lá no nosso interior. Antes de conhecer Jesus, nós tínhamos um vazio, nós estávamos num vazio, precisando completar esse vazio, mas não sabia como. A gente ficava um pouco perdido. Então, nascer de novo para nós nos deixa vulneráveis, porque quando Ele diz que eu me torno criança, é uma criança espiritual, que conhece pouco sobre Deus, que não entende das maravilhas de Deus, que precisa conhecer, aprender, crescer, amadurecer. A realidade é que às vezes nós não amadurecemos, nós temos dificuldade de fazer isso. E a realidade é que Deus pede para mim e para você cresça, amadureça. Por que sempre a caneca vem vazia? Pouca água. Esse pessoal não tinha água, né? Eu vou te contar, tá igual lá em casa. Lá em casa a esposa traz um negócio para a gente comer. Aí tu tá crente que ela vai trazer um negócio para você comer, né? Ela traz uma coisinha pequenininha num prato e fala, vem cá, isso é para comer ou só para fazer gostinho? É complicado. De vez em quando ela faz isso lá em casa. Agora tá assim, ó. Se eu olhar aqui, ó, tu tem caneca cheia, média caneca e caneca sem água. Essa aqui tá média caneca. Por que o pessoal faz isso, hein? Mas vai melhorar, na próxima melhora. Eu vou até tomar para botar de novo. Então o que acontece conosco? A primeira coisa que eu vejo é que nós precisamos de desenvolver algo em Cristo que seja puro. Eu preciso aprender sobre Cristo e você para algo puro, algo novo. Olha o que Ele faz conosco quando isso começa na nossa vida. Olha o que Ele faz conosco. Primeiro nós precisamos nos imunizar aquilo que acontecia antes de Cristo. Quando eu e você aceitamos a Cristo, nós tínhamos uma herança. Nós já tínhamos uma determinada idade, nós já tínhamos uma determinada caminhada, um conhecimento, uma forma de viver, uma capacidade de caminhar com as nossas pernas. Quando eu aceitei a Cristo, eu nasci de novo do ponto de vista espiritual para aprender qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E isso fez com que o que Romanos diz, que eu preciso mudar a minha mente. Eu preciso mudar aquilo que está dentro de mim, porque o que eu aprendi sem Cristo precisa ser moldado. O Evangelho é algo que nos molda para a eternidade.
O Evangelho não se amolda ao que eu penso ou faço. Nós somos moldados pelo Evangelho para a eternidade. Então, na medida em que eu conheço, a Bíblia diz que eu cresço de glória em glória. Essa realidade na minha vida e na sua faz com que eu precise me imunizar primeiro de mim mesmo, do eu. O primeiro trabalho na imunização sou eu. Por que sou eu? Nós temos sentimentos, nós temos situações que nós passamos e precisamos transformá-la pela renovação do entendimento. Então, quando eu penso nisso, eu preciso observar o que diz Gálatas. Gálatas 5 vai falar sobre isso. Gálatas 5, de 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21 vai dizer que eu cultivo a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, feitiçaria, o ódio, a raiva, a ira, a vida em discórdia, ciúmes. Eu era egoísta, eu produzia dissensões, brigas, tumultos, participava de facções, porque eu começava a tentar defender uma tese, certo? E aqui, com essa situação, eu aprendo que são frutos que não são frutos dignos de Deus, não são frutos para os quais Ele nos criou. Se nós lermos Salmos 8, 4 e 5, Salmos 8, 4 e 5 vai dizer que eu e você fomos criados para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus. Somos a coroa da criação. Está lá, ó. Perguntou: o que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? E olha o que ele responde: tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, em outra versão, do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Essa glória e essa honra está em mim, está em você. Agora, se você não aceita o sacrifício de Cristo na cruz e não se imuniza com o conhecer da palavra de Deus, você não recebe essa glória, você não vive isso. Você tem a necessidade de conhecer mais de Jesus, de viver mais com Ele, porque você precisa produzir frutos, e frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento. Quando nós falamos sobre as questões de Deus, nós acabamos descobrindo que Ele trabalha para nos regenerar. Eu e você fomos regenerados. Eu nasci de novo e eu sou regenerado em Cristo. Isso acontece comigo e com você, até às 10, né? Tá bom, até às 10 nós vamos. Então, veja lá o que diz 1 Pedro 1, 23. 1 Pedro 1, 23. Pois vocês, e aí eu me incluo, tá? Vocês, tá? Foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus. Veja que sou regenerado pela palavra que eu ouço. Em outro momento, Jesus diz aos discípulos que eles já estão limpos pela palavra que Ele prega, que Ele anuncia. Então, quando você hoje ouve a palavra, e é por isso que nós citamos a palavra, porque é ela que limpa, ali eu recebo um fruto imperecível. Por meio da palavra de Deus, viva e permanente. É assim que eu e você desenvolvemos no Senhor. É assim que nós nos imunizamos em Deus. Imunizamos em Deus por um propósito, por um motivo, por algo diferente. Eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou vivo em Deus e em Cristo Jesus. Romanos 6,11 diz assim, ó: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos em Deus para Cristo Jesus. A pergunta é: quando eu e você pecamos, vamos para o inferno? Quando eu e você temos uma dificuldade e pecamos, nós vamos para o inferno? O que faz com que nós tenhamos um destino que não seja a presença de Deus? É o pecado?
não é o pecado. Isso não quer dizer que você tenha que pecar todo dia, que você vai dizer, já que não é o pecado, o Bíblia falou que não é, eu posso pegar 1 milhão, vou pecar 3 milhões por hora, não tem problema. Não se esqueçam, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Por isso tem o fruto do pecado, mas tem um fruto da regeneração. O que leva vocês e eu para longe da presença de Deus não é o pecado, é não ter aceitado o perdão dele que foi dado em Cristo na cruz. O que nos conduz à perdição, o que nos conduz ao afastamento de Deus, é não aceitar o perdão. Não é o pecado, porque ele morreu para que o sangue dele nos purificasse de todo o pecado. Então, quando você e eu nos relacionamos com ele, nós nos imunizamos. Amém? Esse amém aqui é para acordar vocês, amém? Tem uma meia dúzia do... não, mas tudo bem, deixa assim. Tem uma meia dúzia dormindo, vamos deixar assim. Então, o que acontece conosco? O primeiro momento que a gente vê é uma dificuldade que acontece na vida da gente. Mas eu fui sepultado com Cristo no batismo para uma nova vida. Romanos 6, 4 a 7. Romanos 6, 4 a 7 vai falar sobre uma questão interessante. Diz assim, portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Essa vida nova, eu e você, recebemos em Cristo, aprendemos em Cristo, pela ação do Espírito Santo que age em nós, nos dando um entendimento. Existem pessoas que não compreendem o que a palavra diz, mesmo estudando-as, porque elas não compreendem essa palavra da forma que deveriam no Espírito, porque é Ele que dá o discernimento a cada um de nós. E muitas das vezes, por não entendermos o que está acontecendo, acabamos nos desenvolvendo de forma errada. Olha lá o que diz o 5. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, batismo, morte para o mundo, nova vida para Cristo, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Eu e você temos uma glória eterna, mas eu e você também podemos apagar o Espírito. Podemos fazer com que o Espírito, na verdade, se entristeça com aquilo que nós estamos realizando. Então, reunir-se e ligar-se à videira é a possibilidade que eu e você temos de amadurecer, de conhecer mais sobre Deus e de viver o Cristo em nós. Gálatas 2:20. Olha o que diz Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Romanos não, Então, Gálatas 2:20. Eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o propósito dele. Por isso você está aqui hoje, para aprender mais sobre ele, para se inteirar sobre ele. Você não veio aqui só por um propósito de chegar aqui, escutar um culto, sentar e ir para casa. Não. Deus tem um propósito na sua vida. Tem um motivo pelo qual Ele trouxe você aqui. Ele quer usar a sua vida para que outras vidas conheçam esse mesmo amor que você conheceu um dia. Ele quer que você seja instrumento para crescer nele, para poder andar com Ele de forma diferente. E aí você tem que fazer o que diz Efésios 4, 22 e 24. Efésios 4, 22 e 24. Quanto à antiga maneira de viver, aquela que a gente tinha antes, de ter aceito a Cristo, de ter conhecido a Jesus, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Essa é a nossa realidade. E aí o que diz o 24? Revesti-vos de novo, do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da, acordei meia dúzia, eu tenho certeza que acordei meia dúzia.
Lá em casa é assim também. Eu peço para a esposa, eu estou precisando da tua mão. Eu peço a mão dela emprestada. Aí boto na minha cabeça, ela fica fazendo cafuné para eu dormir. Aí a minha voz está sendo o cafuné para vocês. Vocês não podem dormir, tá certo? Me ajuda aí. Aí o que acontece comigo, com você, quando eu trabalho isso? Eu me torno filho de Deus. João 1, 12, 13. João 1, 12, 13 vai dizer: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E o 13? Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você está aqui hoje para ouvir sobre Deus, e Ele quer nascer em você, Ele quer se desenvolver em você e usar a sua vida para que outras pessoas vejam Cristo em nós, para que nós tenhamos vida e vida em abundância, a ponto de que outras pessoas sejam atingidas por esse privilégio. Essa é uma realidade que passa para mim e para você, e sempre vai trazer para nós uma coisa especial, porque eu nasci de novo, eu sou uma criança, preciso beber do leite que o Senhor nos dá, que é o conhecimento da palavra. Quer ver? Olha só o que ele diz para nós aqui, ó. Preciso desejar o leite espiritual puro. 1 Pedro 2, 2, 3. 1 Pedro 2 diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Isso quer dizer que você pode não crescer, pode ficar parado. Isso quer dizer que você se desenvolver. Tá certo? Isso aí olhei para ele e me lembrei agora. Isso é academia, musculatura. Mas só que é espiritual, não é essa aí da bombada. A bombada não funciona. Mas é espiritual. Você fica forte, fortalecido no espírito, fortalecido onde você precisa para combater o bom combate que Paulo fala, para que quando você for confrontado com as questões lá fora, da raiva, da ira, do ódio, você aprender a viver os frutos do Espírito: amor, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Não tem lei contra isso. E isso a gente tem que aprender, porque a nossa reação natural é fazer o contrário disso. Isso só vai acontecer conosco. Eu me lembro que um irmão chegou para mim uma vez, nós tivemos aí uma dificuldadezinha, e aí ele me perguntou por que eu falei com tanta amabilidade com ele, por que eu não lancei umas 3 pedras e uns 5 tijolos. Eu disse: porque eu pensei o seguinte: primeiro, que vantagem tenho eu em ficar brabo com você e te lançar um tijolo? Quem ganha nisso? Porque toda vez que eu imagino alguma coisa sobre Deus, claro que hoje já amadureci bastante, são 42 anos dentro do Evangelho, eu sempre imagino em meus passos o que faria Jesus. E aí eu paro e penso: tá, o que eu estou querendo fazer agora, meu desejo nesse momento, já disse isso em outros momentos, e quem já escutou vai dizer: vai, ele está falando de novo, mas é verdade. Eu pego e penso: é fruto da carne ou fruto do Espírito? E quando eu analiso isso, eu vejo: eu estou com raiva, eu estou disposto a perdoar. Eu consigo caminhar com essa pessoa. Eu não preciso ser amigo dela se ela me arrebentou no meio. Eu posso orar por ela, ela sai, o caminho dela é o meu, mas eu preciso amá-la. Primeiro, não tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, depois ao próximo como a mim mesmo, porque se eu trato ela mal, eu me tratei mal. Se eu faço de uma forma negativa com ela, fiz comigo, tá certo? É aqui que a gente começa a imaginar o amadurecer, o imunizar-se, o realmente atingir algo que tem para mim e para você. Aí você pode perguntar assim: tá, mas como é que eu posso me imunizar em Cristo? O que faz essa diferença? Além do que a gente já leu e observou, e eu sei que certamente Deus já entrou com a mensagem lá na divisão da alma do Espírito, já falou com você. Veja lá o que diz Salmos 91, no versículo 9, 10, 11 e 12. Olha lá: se você
fizer do Altíssimo. E quando eu disse você, é assim, ó. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, e aí ele entra no 10, nenhum mal vai atingir a sua tenda, desgraça nenhuma chegará até a sua tenda. Mas tem uma condição aqui. Se nós ficarmos só com o fato de que nada chega na minha tenda, eu esqueço que eu preciso me imunizar. Porque quando eu não estou imunizado, eu não produzo frutos de esperança, frutos de regeneração. Eu produzo frutos de carne. E frutos de carne abrem brecha para que o inimigo haja na minha vida e na sua. Então não faça isso. Não seja assim, não ande dessa forma. E olha o que diz o 11. O 11 diz, porque aos seus anjos, em outra versão, ele dará ordens a seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos. E o 12, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Mas se não houver sensibilidade, nem eu nem você, vamos entender essa realidade e vamos acabar produzindo algo que é contrário ao que ele diz. Uma vez eu disse para o pastor que o desejo era que todas as pessoas pudessem encontrar um Cristo vivo, de tal forma que nós não tivéssemos dificuldade no nosso meio, porque somos um corpo. Aí de vez em quando alguém fica doente, gripado, precisa ser imunizado, né? Aí ele disse para mim assim, não, isso não vai dar certo. Eu digo, eu sei que não vai dar, mas não custa nada tentar, né? Eu sei que você não consegue 100%. Em nada a gente consegue 100%. Mas o nosso alvo é? O nosso alvo é? Isso foi para acordar vocês. Obrigado, valeu. O nosso alvo é Cristo. É a forma que a gente tem de poder chegar na presença de Deus. Existe uma coisa que eu e você precisamos entender. Olha lá o que diz João, 1 João 1, de 5 a 10. 1 João 1, de 5 a 10. Estou só com 22 minutos, assim não vai dar. Ou eu estou muito lento, ou o negócio aqui está estragado. Acho que está estragado. Vamos lá. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. 1 João 1, 5 a 10. Olha lá. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. E o 6. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 7. Se porém andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Olha o 9. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Mas o Evangelho não é uma coisa que para nisso. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Isso é um processo. É um processo na minha vida e na sua. É algo que eu e você precisamos cultivar. Ser imunizado em Cristo é continuar dia a dia guardando a palavra de Deus no coração, porque é ela que produz esse efeito. Amém? Que nós possamos crescer nesses aspectos, possamos entender que Cristo é aquele que faz a diferença. Por quê? Você ama a Deus? Você é um amigo de Deus? O que é ser amigo de Deus e o que é amar a Deus? Já parou para pensar nisso? Então, leia junto comigo João 15, 14. Olha o que diz João 15, 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Ou seja, viver o que a palavra diz, guardar os ensinamentos de Deus, imunizar-se em Cristo, é ter esta possibilidade. Olha lá o que diz também João 14, 21.
Você quer amar a Deus? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Você ama a Deus? Você quer conhecer Jesus? Há um desejo no seu coração de fazer diferente? Não importa se você está aqui há um mês ou se você chegou aqui pela primeira vez, mas você tem o desejo de conhecer Jesus, de amar a Deus, de ser amigo dele? Isso é pessoal. Isso é intransferível. Vocês vão ver uma filha bonita que cantou aqui agora há pouco. Todo mundo, quem não sabe, minha filha é a Thaís. Nem parece comigo, ela nem parece comigo. Mas a filha mais bonita que eu tenho, tá? É única. Mas tudo bem. O que acontece? Eu vejo que amar a Deus, caminhar com Ele, é algo distinto, é algo novo. Conhecer a Ele é avançar num aspecto para que eu possa ter vida em abundância. E aí é por isso que a gente aprende que eu preciso guardar os mandamentos. Para me imunizar em Cristo, eu preciso guardar. Eu preciso caminhar com Ele, conhecer sobre Ele. É assim que eu e você nos imunizamos. É assim que eu e você crescemos. É assim que eu e você conhecemos coisas espirituais e aprendemos coisas sobrenaturais que só o poder de Deus pode fazer. É na intimidade com o Pai que você vai ouvir de Deus e vai poder dizer o que a gente encontra em Salmos 91. E aí nós vamos repetir alguns para que você entenda. Vamos começar no 7. 91, 7. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita. Mas se você está imunizado em Cristo, você permanece de pé. Nada vai te atingir. Mas tem um propósito, tem um porquê. Olha o que diz o 9. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio. Você já experimentou entrar debaixo das asas do Senhor? Se esconder no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Essa é a realidade para mim e para você, meu querido. Mas é algo que não depende mais dele. Agora depende de nós. Cada um de nós tem que tomar uma atitude. E você que está nos assistindo, você que está participando conosco desse louvor online, desse momento de adoração online, entenda que o que é dito para quem está aqui presente, também é dito para você. Que tudo aquilo que nós falamos aqui sobre Deus, também está estendido para você. É um tapete que está preparado com sangue do Senhor Jesus, para que nós, todos nós, os que aqui estamos presencialmente, os que estão online, possam compreender como Deus age e por que Ele trabalha isso. O exercício de Deus em Cristo foi para gerar em nós vida eterna. Foi para gerar em nós um elo de ligação com Ele que foi quebrado quando nós dissemos lá que no jardim o meu orgulho me tirou dele. E o orgulho foi o pecado, na verdade, de Adão, que nós herdamos. Mas Ele mandou Jesus e Ele trouxe o elo para mim e para você. Mas tanto eu quanto você precisamos conhecer quem é esse Jesus. Precisamos aprender sobre Ele. Olha lá o que diz o versículo 10, 11 e 12 de Salmos. 10 diz assim: nenhum mal, é agora que entra, nenhum mal atinge a minha tenda e a sua. Você que está aqui conosco para adorar online, nenhum mal vai atingir a tua casa e nem a minha. Mas você precisa conhecer através do perdão que há em Cristo quem é e por que esse sangue foi vertido na cruz. Foi para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Vida além, vitória, mais que vitoriosos em Cristo. Olha o que diz o 11.
porque os seus anjos Ele dará ordem. Ele não dará ordem só para quem está aqui presente, não. Você que está online também. Ele dará ordem aos seus anjos. Você pode crer nisso ou não. Mas eu digo para você, a minha vida mudou. A vida dos que estão aqui conosco e de muitos que estão nos ouvindo e já estão ligados na videira, mudou. Mudou em comportamento, mudou em atitude. O Evangelho transforma vida, família, tira vícios, restaura, cura, liberta. Mas sem um relacionamento, você não vai ter condição de atingir esse objetivo. Porque Ele dá ordem aos seus anjos a respeito de mim e de você, para que protejam em todos os nossos caminhos, meus e seus. O 12. Com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E agora então, o 14. Pula o 13, vai para o 14 direto. Porque Ele, e aqui eu vou dar nos ama. E Ele diz: eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Você conhece? Quanto você conhece e se relaciona com o Pai? Essa é a resposta que te imuniza dia após dia, escondendo a palavra no coração para não pecar contra Deus. Olha lá o 15. Ele clamará a mim, ou seja, eu e você. Você pode fazer isso na sua casa, com o seu joelho, ninguém está olhando, só você. Faz aí, busca Ele. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com Ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. De novo? Todo mundo acordou? Ah, ninguém dormiu. Olha que tempo é pouco, tá? Ele cobre eu e você de honra. Por quê? Porque de glória e de honra Ele nos coroou com a capacidade de glória em glória chegar na presença dEle, aprender sobre Ele e estar com Ele. Olha lá o que diz o 16 para encerrar. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. A salvação está em Cristo. Você quer aceitá-la? Eu quero convidar os que estão aqui e os que estão em casa. Eu vou chamar a nosso auxílio vocal. E agora a gente vai, para encerrar, eles vão cantar conosco.